Vamos lá. Matemática, grandezas e medidas. Hoje nós vamos trabalhar grandezas e medidas, que é um tema que já foi trabalhado no PET. Então, nós vamos fazer um reforço aqui desse tema, desse conteúdo, né? Grandezas e medidas está na unidade 7. Ô, Tia Nádia, por que você está indo lá para a unidade 7? Por causa disso. Já foi trabalhado no PET, então nós vamos dar uma reforçada agora em grandezas e medidas nesse conceito, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer aí é observar a nossa imagem. Olha, a nossa imagem, ó, é um zoológico, né? O que você vê nesta cena? Você já viu os animais ilustrados nessa cena? Escolha um dos animais dessa cena e descreva para um colega algumas de suas características: peso, medida da altura, idade, o que come, entre outras coisas. Então, você pode fazer isso, descrever aí para mim, tá? Então, o que eles comem? Olha, o que você vê na imagem? Você já viu os animais ilustrados nessa cena? Escolha um dos animais dessa cena e descreva para um colega algumas de suas características, peso, medida, altura, idade. Então, você pode conversar com um adulto que estiver te ajudando aí a fazer a atividade, tá? E descrever para ele aí qual o peso e a altura do macaquinho ou da girafa. O que vocês acham? Então, vamos lá. Grandezas e medidas. As medidas dos diferentes tipos de grandeza estão muito presentes no dia a dia. Essas grandezas e algumas de suas medidas serão estudadas nessa unidade. Analise a cena das páginas de abertura dessa unidade, converse com os colegas e responda às questões a seguir. Então, você pode conversar com o adulto que estiver te ajudando aí, olha. Então, os meninos vão fazer as perguntinhas. A expressão mais alta está relacionada a uma medida de comprimento, de massa ou de capacidade? O que vocês acham? A expressão mais pesado é de quê? De massa ou de comprimento, de capacidade? Coloca aí para mim. E que animal você conhece que é mais baixo e mais leve que um macaco? Então, você vai pensar e vai colocar aí para mim qual animal que vocês acham que é mais leve e mais baixo que um macaco. Letra A. Você vai à escola no período da manhã, da tarde ou da noite? Qual é o horário do início das aulas? Letra B. As perguntas do item A envolvem que tipo de grandeza? Em qual recipiente cabe mais água? Em uma panela ou em um copo? D. A pergunta do item C envolve que tipo de grandeza? Então, aí, qual que é a grandeza que envolve a pergunta da letra A? É tempo? É massa? É capacidade? E aí? E a letra C? É tempo, é capacidade, é massa? Qual que é a medida de grandeza que é utilizada nessas duas atividades aí? Vamos lá para grandezas e medidas do dia a dia. Comprimento, capacidade, temperatura, massa, quer dizer peso, e tempo são exemplos de grandeza. Então, nós temos aí na letra A. Você vai à escola no período da manhã, da tarde ou da noite? Qual é o horário do início das aulas? Isso é o quê? Isso é grandeza de comprimento, capacidade, temperatura, massa ou de tempo? O que vocês acham? E a mesma coisa é quando enchemos uma panela. É o quê? Comprimento, capacidade, temperatura, massa, tempo. Qual grandeza que é, né? Aí fica mais fácil para você saber. Número 1. Cabelo meu. Quem tem o cabelo mais comprido? Marque com X. É a Lúcia ou é a Paula? Complete essa atividade. Atividade, que grandeza é essa? É grandeza de comprimento, capacidade, temperatura, massa, peso ou tempo? Qual que é essa grandeza? 2. Caixas e mais caixas. Contorne a caixa mais leve nessa balança. E complete aqui, a grandeza é. Que grandeza que é? De comprimento, capacidade, temperatura, massa, né, que quer dizer peso, ou de tempo. Que grandeza que é? 3. Vamos lá para o 3.
Diferentes relógios. Letra A. Que horário esses relógios estão marcando? Então, você vai colocar aí o horário que os relógios estão marcando, ok? Quantas horas? Está escrito aí. Letra B. Complete nessa atividade. E aí, que grandeza que é? Né? Nessa atividade temos a grandeza. Qual grandeza? É grandeza de comprimento? É grandeza de capacidade? É grandeza de temperatura? É grandeza de massa? Ou grandeza de tempo? 4. Jarrinha e jarrão. Essas jarras estão vazias. Assinale a jarra em que cabe menos suco. Depois, complete. Nessa atividade, a grandeza é de comprimento, capacidade, temperatura, massa, que quer dizer peso, ou de tempo. Muito bem. Essas são as nossas atividades de hoje, tá? Então, lembrando sempre, comprimento, né? Tamanho, capacidade, a quantidade que cabe no recipiente, temperatura, né? Temperatura, se é quente ou se é frio, massa, peso, qual é mais pesado, qual tá mais pesado, qual tá mais leve. E de tempo, tarde, manhã, noite, tempo, hora no relógio, né? Tudo relacionado a tempo. Então, já sabe, né? Qualquer dúvida, a tia Nádia tá aqui para explicar de novo. As medidas dos diferentes tipos de grandeza muito presentes do nosso dia a dia. Essas grandezas e algumas de suas medidas serão estudadas nessa unidade. Então, essas grandezas são grandezas, medidas, né? Comprimento, capacidade, temperatura, massa, peso e tempo. São exemplos de grandeza. Muito bem. Então, é isso aí. Então, boa atividade para vocês. Eu vou voltar aqui na cena do zoológico, né? Para vocês. Nós vamos terminar aqui. E qualquer dúvida, já sabe. É só perguntar para a tia Nádia que a tia Nádia responde, tá? Boa aula para vocês.